Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler o texto que se encontra do versículo 14 até o versículo de número 21. Essa é a passagem que nós vamos concentrar a nossa atenção na noite de hoje. Efésios 3, versículos 14 até o versículo de número 21. Irmãos, amigos, diz-nos o seguinte, a palavra de Deus. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, meus amigos, atos corajosos, atos audaciosos, têm uma capacidade grande, mas muito grande de nos impactar, de nos impressionar. Isso você consegue comprovar, isso você consegue perceber nas mais variadas áreas da nossa vida, da nossa existência humana. Quando nós olhamos, por exemplo, alguns livros de história, nós vemos, ao longo de toda a história da humanidade, pessoas que demonstraram essa ousadia, que demonstraram certo tipo de coragem, algumas delas chegando ao ponto de arriscarem as suas vidas e de darem as suas vidas por alguma causa, por algum propósito. Isso quando nós lemos, isso quando nós ouvimos, isso quando nós escutamos, e de certa forma nos impacta, e impacta profundamente o nosso coração. No sentido espiritual, meus irmãos, no sentido espiritual, minhas irmãs, essa regra, ela permanece. Que regra? Atos corajosos têm uma capacidade muito grande de nos impressionar. Por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Davi, a quem a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus, antes dele ser empossado rei sobre Israel, ou sobre todo Israel, ele demonstrou essa coragem, ele demonstrou essa ousadia, ele manifestou essa confiança que ele tinha em relação a Deus, essa confiança que ele tinha em relação ao Senhor, e fez coisas grandiosas, sobretudo quando ele venceu o gigante Golias, conforme o registro que nós encontramos no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Não obstante, está desfavorecido no seu aspecto físico, não obstante, está desfavorecido no seu sentido bélico, ou seja, de não possuir as armas de Golias. Davi, ele foi ousado, Davi, ele foi corajoso, venceu o gigante, confiando em Deus, confiando no Senhor, para a glória do seu nome. Assim, nós podemos concluir, assim, nós podemos entender que verdadeiramente, meus irmãos, que verdadeiramente, minhas irmãs, Deus, ele se agrada quando eu, você, todos nós ousamos no que diz respeito à nossa vida espiritual, agimos com coragem no que diz respeito à nossa vida com Deus e à nossa participação no seu serviço, na sua obra aqui na terra. Nesse texto que nós acabamos de ler, Efésios capítulo 3, versículos 14 até o versículo de número 21, nós vemos mais um exemplo de ousadia na Bíblia. Em que sentido? Ousadia na oração. Em que sentido? Coragem na oração, que nos é dado por parte de Paulo, por parte do apóstolo Paulo. Quando ele escreve essas palavras que nós acabamos de ler,
Paulo ele estava preso lá na cidade de Roma. E aí, ao escrever a sua carta para os irmãos da igreja de Éfeso, no segundo momento, ele suspende aquilo que estava escrevendo, se coloca diante de Deus, ora ao Senhor, clama a Deus, clama ao Senhor em favor daqueles irmãos. Na verdade, o que nós temos aqui, meus irmãos, meus amigos, é a segunda oração que Paulo faz pelos Efésios. A primeira oração, ela está um pouco antes, lá no capítulo 1, versículos 15 até o versículo de número 23. Aqui nós já estamos no segundo momento de intercessão, aqui nós já estamos no segundo momento de clamor que Paulo faz em favor daqueles irmãos. Então, depois de falar um pouco acerca da demonstração do amor salvador de Deus, depois de falar um pouco acerca da união do corpo de Cristo, composto agora por judeus e gentios, Paulo ele se coloca diante de Deus com o seu coração grato, com o seu coração agradecido e faz essa belíssima oração que nós temos diante de nós. É por isso que logo no início desse trecho, no versículo 14, ele fala: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, se você volta para o capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 22, ele fala justamente um resumo acerca disso, do plano redentor de Deus, da junção de gentios e judeus num só corpo, no corpo de Cristo, no povo de Deus aqui na terra. E diante de todas essas explanações, diante de tudo aquilo que Paulo havia exposto, cheio de gratidão, cheio de louvor a Deus, ele faz essa oração, repito, que nós temos e temos diante de nós. Diante disso, nós podemos nos indagar. Diante disso, nós podemos nos perguntar: quais são então os pedidos? Quais são então as petições? Qual é o tipo de oração que Paulo faz aqui que torna essa oração ousada, que torna essa oração corajosa? É o que nós iremos ver, irmãos e amigos, com a graça de Deus, na noite de hoje. Relembrando que nós estamos considerando o tema geral, prioridades espirituais, que devemos ter em nossas vidas. Hoje, a prioridade que nós devemos ter em relação à nossa vida e vida de oração. Portanto, o tema da nossa mensagem é orando com ousadia. Orando com ousadia. E aí permanece a dúvida, e aí permanece a pergunta: quais são as petições que Paulo faz, que faz da sua oração uma oração corajosa, uma oração ousada, perante Deus, perante o Senhor? Pelo menos 1, 2, 3, 4 petições nós vemos aqui nessa passagem que nós acabamos de ler. A primeira delas, meus irmãos, a primeira delas, meus amigos, Paulo, ele pede por fortalecimento espiritual. A primeira petição, o primeiro pedido, o primeiro ponto, vamos assim dizer, da oração de Paulo em favor dos Efésios, é que ele pede por fortalecimento e fortalecimento espiritual. Vejam aí, versículo número 16. Paulo, ele ora a Deus, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O que é que nós vemos aqui, meus irmãos? O que é que nós vemos aqui, meus amigos, nessa passagem? Paulo orando, Paulo pedindo, Paulo clamando a Deus para que os efésios, para que os cristãos da igreja de Éfeso, eles fossem fortalecidos com o poder de Deus em seus corações, em suas almas. Esse é o grande resumo que a gente faz. Essa é a grande compreensão que nós devemos ter em relação a essa passagem. O apóstolo Paulo se coloca diante de Deus, ele está intercedendo pelos irmãos da igreja de Éfeso, e a sua primeira preocupação, o seu primeiro item na oração é que aqueles irmãos, eles fossem fortalecidos com o poder de Deus, com o poder do Senhor em seus corações e nas suas vidas como um todo. Essa expressão homem interior que Paulo usa aqui no versículo 16, diz respeito àquilo que é invisível, diz respeito àquilo que é imaterial na nossa vida, ou seja, a nossa alma, o nosso coração como centro da nossa personalidade. Então, de acordo com a oração do apóstolo Paulo,
É Deus, meus irmãos, é Deus, meus amigos, quem opera o fortalecimento que vem dele através do seu Espírito em nós, através do seu Espírito em nossas almas e em nossos corações. Portanto, o que o apóstolo Paulo está pedindo, o que o apóstolo Paulo está clamando aqui nessa passagem, é que os irmãos fossem fortalecidos, não no sentido físico em si, era que os irmãos fossem fortalecidos, não no sentido material, não, mas que os irmãos eles fossem fortalecidos no sentido espiritual. O desejo do coração de Paulo, através dessa oração, é que aqueles irmãos eles fossem capacitados a se apropriarem de todas as bênçãos espirituais que Paulo continuaria a pedir, conforme nós veremos nos pontos seguintes. Então, o que é que nós observamos aqui? A oração que Paulo faz, pedindo fortalecimento espiritual para com aqueles irmãos. E esse trecho, meus irmãos, meus amigos, nos ensina uma grande verdade, nos ensina uma grande lição, ou seja, Deus, Ele nos supre de tudo quanto nós carecemos na nossa caminhada cristã. Não esqueça, meu irmão, não esqueça, minha irmã, jamais dessa lição. Deus, na sua soberania, Deus, mediante o seu amor e mediante a força exclusiva que há nele, nos supre, nos capacita com tudo aquilo que nós precisamos, com tudo aquilo que é necessário em termos espirituais, para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos permanecer firmes na caminhada cristã. O nosso Deus, irmãos e irmãs, o nosso Deus não apenas nos salva, mas o nosso Deus, Ele também nos capacita para que a nossa salvação ela seja consumada. Então, Ele faz a obra completa. Então, Ele faz a obra toda. Ele salva, nos transformando pela regeneração espiritual, mas não nos deixa a nossa própria sorte. Ao longo de toda a nossa caminhada, para que essa salvação, de fato, ela venha a ser consumada, quer seja na nossa partida para a eternidade, quer seja no retorno glorioso de Cristo, ao longo de todo esse percurso, ao longo de todo esse caminho, Deus, Ele vai nos suprindo e nos capacitando com toda a força espiritual para que a gente possa completar a nossa jornada. Nós somos seres humanos salvos, meus irmãos, minhas irmãs, mas nós não somos autossuficientes. Nós somos salvos, mas nós não somos autossuficientes. Deus, Ele vai agindo em nós progressivamente. Deus, Ele vai agindo em nós continuamente, através do seu Espírito, mediante as nossas orações, para que nós sejamos supridos de força espiritual, de força divina, de força vinda do próprio Deus, para que assim nós possamos nos deparar, para que assim nós possamos enfrentar, para que assim nós possamos vencer toda e qualquer situação que porventura nos seja contrária ao longo justamente dessa caminhada. Que grande privilégio, meus irmãos, que grande bênção, minhas irmãs, nós temos da parte de Deus, nós temos da parte do Senhor, e através dessa oração que o apóstolo Paulo faz aqui nessa passagem, nós aprendemos justamente esse recurso, esse grande benefício que nós temos, de estarmos sendo continuamente assistidos por Deus, de estarmos sendo continuamente fortalecidos pelo Senhor, para que assim a gente possa completar a nossa carreira cristã e chegarmos a salvo na presença do nosso Deus. Nós não estamos sós, não, jamais. Nós não estamos isolados, não, jamais. Deus, Ele está nos suprindo como resposta às nossas orações, nos fortalecendo, nos dando ânimo espiritual, para que assim nós prossigamos na nossa carreira cristã. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, não nos esqueçamos jamais, que nós temos à nossa disposição uma fonte espiritual inesgotável, de força, de poder, de graça, de disposição, à nossa disposição, para que assim nós possamos seguir na nossa jornada cristã.
Afinal de contas, irmãos e irmãs, não são poucas coisas, não são poucas circunstâncias, não são poucos momentos que nos tentam desestabilizar, que nos tenta enfraquecer a nossa fé, nos enfraquecer espiritualmente. Quando nós fazemos uma rápida análise na nossa vida, quando a gente começa a analisar o nosso viver, facilmente a gente vai encontrar diversos fatores, diversas situações, diversas razões de causas que muitas vezes procuram enfraquecer a nossa fé, procuram nos deixar fraco ao longo da nossa caminhada. É o pecado que muitas vezes nos assedia, são as tribulações que muitas vezes nós passamos por seguir o Evangelho, é o esfriamento espiritual que muitas vezes se dá na nossa vida, são os escândalos que muitas vezes nós presenciamos na Igreja de Cristo, são as tentações às quais muitas vezes nós somos tentados. Contudo, diante de todas essas coisas, diante de todos esses fatores, a grande verdade que nós temos é que Deus, meus irmãos, é que Deus, minhas irmãs, concede as forças espirituais para que nós possamos seguir na nossa jornada cristã. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, se muitas vezes esses fatores nos abalam, se muitas vezes esses fatores eles nos esfriam, se muitas vezes esses fatores eles nos esmorecem em termos espirituais, eis aqui o remédio, eis aqui a solução: oração, 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 buscar a presença de Deus, buscar a presença do Senhor, clamar a Ele, sabendo que é dele que vem o nosso fortalecimento, sabendo que é dele que vem o nosso vigor, sabendo que é Ele que nos dá o fortalecimento necessário, repito, para que a gente possa consumar todo o processo da salvação que Deus idealizou desde toda a eternidade. Então, era esse o primeiro pedido que Paulo fazia em favor dos Efésios. Era isso que fazia da oração de Paulo uma oração ousada. Por quê? Porque ele ora para que Deus fortalecesse aqueles irmãos, ora para que Deus fortalecesse espiritualmente aqueles irmãos, ora para que o coração daqueles irmãos fossem fortalecidos pelo Senhor. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, não há só essa petição aqui nessa oração de Paulo. Se no primeiro momento ele ora pedindo por fortalecimento espiritual, Paulo, ele segue na sua oração, Paulo, ele segue no seu pedido, e no segundo momento, ele ora por mais presença de Cristo. Em um segundo momento, ele ora por mais presença de Cristo. Vejam aí, versículo 17, Efésios capítulo 3, versículo 17. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O que é que nós encontramos aqui nesse trecho? O que é que nós encontramos aqui nessa passagem? Paulo rogando a Deus, Paulo rogando ao Senhor, para que Cristo habitasse no coração dos Efésios. Paulo rogando a Deus, Paulo rogando ao Senhor, para que Cristo habitasse no coração dos crentes lá da igreja de Éfeso. A palavra habitar, que nós encontramos aqui nesse trecho, que nós encontramos aqui nessa passagem, ela tem um sentido bem especial. Significa literalmente fazer morada, não de maneira provisória, não de maneira passageira, mas é o fazer morada permanente, o fazer morada continuamente. É nesse sentido que Paulo faz aqui a sua oração. Uma vez que todos nós somos salvos, uma vez que todos nós somos remidos, esse privilégio já é uma realidade nas nossas vidas. Cristo habita permanentemente, Cristo habita continuamente no nosso coração. Mas aí você pode se indagar, mas aí você pode se perguntar, mas por que Paulo estava fazendo essa oração? Se já não é essa a realidade da nossa vida, se já não é esse o fato da nossa vida, por que ele está pedindo, por que ele está clamando a Deus nesse sentido? Por quê? Simples, meus irmãos, simples, meus amigos. A petição que Paulo faz aqui é que Cristo fizesse morada de fato naqueles irmãos, mas uma morada no sentido completo, uma morada no seu sentido mais pleno,
uma morada total na vida daquelas pessoas, envolvendo todas as áreas da sua vida. É esse o desejo, é essa oração que Paulo faz em favor daqueles irmãos. O desejo do apóstolo era que Cristo estivesse presente. O desejo do apóstolo era que Cristo dominasse cada área da vida dos efésios, para que assim Cristo pudesse estar habitando completamente nas suas vidas e nos seus corações. É interessante porque quando Paulo ele faz esse pedido, ele coloca pelo menos duas condições para que isso pudesse acontecer. Em primeiro lugar, devia ser pela fé, ou seja, aqueles irmãos deveriam estar com seus corações entregues a Cristo, deveriam entregar o controle das suas vidas a Cristo, deveriam confiar em Cristo, deveriam confiar na ação de Cristo nas suas vidas para que isso de fato acontecesse. Além disso, aqueles irmãos deveriam estar firmados no amor de Cristo. É por isso que Paulo ele usa duas figuras aqui nessa passagem. Ele usa a palavra arraigado, ele usa a palavra edificados, mostrando que a semelhança de uma árvore que precisa de uma raiz para que esteja firmada, mostrando que, a exemplo do edifício que precisa de um alicerce para que esteja firmado, nós também precisamos estar firmados no amor de Cristo em relação a nós, para que assim possamos nos entregar sem reserva a eles, e Ele possa estar assim dominando completamente todas as áreas, todos os aspectos da nossa vida, porque esse era o desejo de Paulo em relação àqueles irmãos, porque essa era a petição que ele fazia a Deus em favor daquelas pessoas, que Cristo exercesse o domínio pleno, que Cristo exercesse o domínio completo em todos os aspectos da sua vida, uma vez que eles confiassem as suas vidas ao Salvador, uma vez que eles estivessem firmados no amor desse Salvador. Essa era a oração de Paulo, esse era o seu clamor, esse era o seu pedido. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, nós encontramos uma segunda lição, nós encontramos uma segunda verdade para as nossas vidas. Que lição? Que verdade? A necessidade de nós termos as nossas vidas dominadas por Cristo. A necessidade de nós termos as nossas vidas, em toda a sua amplitude, as nossas vidas dominadas e dominadas por Cristo. Afinal de contas, irmãos, irmãs, não é difícil nos desviarmos do caminho de Deus e seguirmos após outros objetivos em nossas vidas, seguindo o curso da nossa vontade, seguindo o curso do nosso prazer, e muitas vezes nós nos enganamos, pensando que Cristo é apenas o nosso Salvador e não é o nosso Senhor. Não, é um equívoco, não, é um erro pensarmos dessa forma, porque, de acordo com o ensino da Bíblia, de acordo com o ensino da Palavra de Deus, Cristo, Ele é o nosso Senhor, Cristo, Ele é o nosso Salvador, e nós devemos nos submeter em toda a nossa vida ao seu senhorio, em todas as áreas da nossa vida ao seu senhorio, e é justamente isso que o apóstolo Paulo, ele pede a Deus, que os efésios fossem dominados por Cristo, em todas as áreas da sua vida, que os efésios, eles fossem controlados por Cristo em todas as áreas da sua vida, e assim também deve acontecer a cada um de nós, meus irmãos, minhas irmãs. E diante disso, nós podemos nos perguntar, e diante disso, nós podemos nos indagar: será, meu irmão, será, minha irmã, que nós estamos dispostos a fazermos essa oração? Que Cristo domine completamente a nossa vida, em todas as suas áreas, em todos os seus aspectos. Será que nós temos essa ousadia de nos colocar diante de Deus, de nos colocar diante do Senhor, pedindo que Cristo, Ele habite completamente todos os aspectos do nosso viver aqui na terra? Será, meus irmãos? Será, minhas irmãs? Queremos ter Cristo no controle absoluto de todo o nosso viver? Quer ser na nossa vida pessoal, quer ser na nossa vida familiar, quer ser na nossa vida profissional, quer ser na nossa vida emocional, enfim, em todos os aspectos, nós somos desafiados por Deus, através do ensino da sua palavra, a fazer essa oração. E ela não é impossível, meus irmãos, ela não é impossível, minhas irmãs, de ser feita. Por quê? Se você já entregou o controle da sua vida a Cristo,
se você confia em Cristo e na sua condução para a sua vida, se você está firmado no amor de Cristo no seu coração, se de fato você tem consciência desse amor na sua vida, não é difícil de você fazer esse pedido, não é difícil de você fazer essa oração. E nesta noite de hoje, Deus, Ele está nos exortando a termos essa posição, a termos esse comportamento em nossas vidas. Cristo habite completamente no meu viver, domine todas as áreas da minha vida, que o Senhor possa me conduzir segundo a Tua vontade em cada uma das minhas decisões, em cada um dos meus pensamentos, em cada um dos meus propósitos, para que de fato eu tenha como objetivo específico viver para a glória do Teu nome. Essa é a oração ousada, que Deus também quer que nós façamos. Esse é o pedido ousado, que Deus quer que nós façamos para que as nossas orações, elas venham ser, de fato, para a glória e para a honra do nosso Deus. Então, no primeiro momento, qual é o pedido que Paulo faz? Fortalecimento espiritual. No segundo momento, qual é o pedido que Paulo faz? Para que Cristo habitasse completamente na vida e no coração dos efésios. Mas não só isso. Em terceiro lugar, Paulo faz uma terceira petição. Em terceiro lugar, Paulo faz um terceiro pedido, ou seja, por mais conhecimento do amor de Cristo. Por mais conhecimento do amor de Cristo. Não é a mesma coisa do ponto anterior. O ponto anterior é a habitação de Cristo, o domínio de Cristo. Agora não, por mais conhecimento do amor de Cristo. Vejam aí, versículos 18 e também o versículo número 19. Efésios 3, 18 e também o versículo de número 19. Diz o seguinte a palavra do Senhor: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós encontramos aqui, meus amigos? Paulo pedindo a Deus, Paulo clamando ao Senhor, para que os efésios, os cristãos da igreja de Éfeso, eles experimentassem intensamente o amor de Cristo em todas as suas dimensões. Esse é o resumo que nós temos aqui dessa passagem. Paulo clamando a Deus para que os cristãos experimentassem o amor de Cristo, o conhecimento do amor de Cristo em todas as suas dimensões. Aqui nós devemos chamar a atenção para o significado da palavra conhecer, que nós encontramos aqui nesse trecho, tanto no versículo 18 como também no versículo 19. Essa palavra conhecer que Paulo a usa, não é aquele mero conhecimento que você tem das coisas, não é aquele mero conhecimento que você tem das pessoas. Muitas vezes acontece isso, né? Às vezes você está num determinado local, chega uma pessoa e diz: fulano, tu sabe o que está acontecendo? E aí você diz: até sei, fui informado, fui comunicado. Você tem aquele conhecimento aleatório. Não é esse conhecimento ao qual Paulo faz menção aqui nessa passagem. Esse conhecimento aqui tem a ver com experiência. Esse conhecimento aqui tem a ver com vivência. Esse conhecimento aqui tem a ver com vida. Então, o desejo de Paulo era que todos os salvos, eles experimentassem do amor de Cristo nas suas vidas, verdadeiramente, genuinamente, nos seus corações. Esse amor, conforme o apóstolo Paulo coloca aqui, não é qualquer sentimento, não é qualquer sentimentalismo, não, jamais, mas é algo que foge à compreensão, o entendimento, o raciocínio da mente humana. É por isso que ele diz: é o amor que excede a todo o entendimento. Assim, quando o apóstolo Paulo ele vai detalhar um pouco acerca desse amor de Cristo, apontando para a imensidão desse amor, ele vai nos dar as dimensões do amor de Cristo. Para onde vai o amor de Cristo? Quais são as suas dimensões? Quais são as dimensões do amor de Cristo? Em primeiro lugar, Paulo fala que ele é largo. Tanto é que ele diz, né? E com todos os santos, qual é a largura? Porque o amor de Cristo, ele é largo. Porque ele abrange a todas as pessoas indistintamente. Gentios, judeus,
negros, brancos, mulheres, homens, jovens, velhos, ricos, pobres. Então, o amor de Cristo, ele é largo, no sentido de quê? Dele ser abrangente, de abranger a todas as pessoas sem distinção, a todas as pessoas sem o menor tipo de diferença. Mas não só isso, o amor de Cristo, ele é comprido. E por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque o amor de Cristo, ele começou na eternidade, quando ele nos separou como povo seu. O amor de Cristo, ele se estende para a eternidade, quando nós estaremos eternamente na presença de Cristo, gozando da sua comunhão. Mas não só isso, o amor de Cristo, ele é alto. Por que ele é alto? Porque ele nos dá acesso às bênçãos celestiais, ele nos dá acesso aos benefícios dos céus, e nos dá a segurança de que um dia estaremos lá morando com o Senhor para todo sempre. Mas não só alto, o amor de Cristo, ele é profundo. Por quê? Porque ele vai em busca do maior dos pecadores, do maior dos transgressores, daquela pessoa que está morta em delitos e pecados, se manifesta aquela pessoa e a salva por causa justamente desse amor. Então são as dimensões do amor de Cristo. Ele é largo, porque ele abrange a todas as pessoas sem distinção. Ele é comprido, porque ele vai de eternidade para eternidade. Ele é alto, porque ele nos dá acesso às bênçãos celestiais e nos dá a segurança que um dia nós estaremos nos céus. E ele é profundo, porque ele vai à busca do pior de todos os pecadores. Diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, fica uma outra lição para as nossas vidas. Que lição? Que verdade? Simples. Quão grandioso, mas quão grandioso mesmo é o amor com o qual Cristo, ele nos ama. Que grande verdade, meus irmãos, que grande verdade, minhas irmãs. Quão grandioso é o amor com o qual Cristo, ele nos ama. Por vezes, infelizmente, nós confundimos o conceito verdadeiro de amor, usando, infelizmente, repito, o entendimento que as pessoas têm de amor. E hoje essa palavra amar, ela está muito deturpada. Hoje essa palavra amar está muito vulgarizada. Não. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós precisamos ir à eternidade, quando nada existia, para podermos vislumbrar um pouco do amor de Cristo, quando lá na eternidade, sem que nós estivéssemos vindo à existência, sem que nós tivéssemos feito qualquer bem ou mal, Cristo já nos separou e nos separou para si. Mas não só isso, para que a gente possa ter a compreensão do amor de Cristo, precisamos contemplar o Calvário, e ali observar o Filho de Deus, agonizando ao receber a punição dos nossos pecados, agonizando ao receber a punição das nossas transgressões, dizendo: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E aí podemos entender um pouco, um vislumbre do amor de Cristo que excede a todo o entendimento. O amor que é sacrificial, o amor que é generoso, o amor que é amoroso, o amor que é benevolente, o amor que é gracioso e tantas qualidades, tantas e tantas características positivas que nós poderíamos fazer menção. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, o que é que nós devemos fazer diante disso? Qual é o desafio que Deus coloca sobre cada um de nós? Peçamos, meus irmãos, peçamos, minhas irmãs, a Deus, para que Ele nos dê um profundo conhecimento, não um conhecimento teórico, mas que Deus nos dê um conhecimento experimental do amor de Cristo em relação às nossas vidas. Peçamos a Deus, clamemos a Deus, clamemos ao Senhor, para que Ele possa infundir no nosso coração, para que Ele possa colocar no nosso coração, para que Ele possa enxertar na nossa vida uma compreensão cada vez mais clara, um entendimento cada vez mais nítido desse amor de Cristo em relação a cada um de nós. A nossa natureza terrena, ela não deseja essas coisas, ela não quer parar para refletir, ela não quer parar para pensar no amor de Cristo, não, porque muitas vezes nós nos ocupamos com as coisas que são terrenas, muitas vezes nós nos ocupamos com as coisas que são carnais. Às vezes a gente não tem esse empreendimento, essa disposição, essa vontade de meditar, de considerar no amor de Cristo. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, na medida em que nós assim o fizermos, como resposta às nossas orações, a gente vai entender, a gente vai chegar a uma conclusão muito clara, que não existe nada mais importante para nós
do que experimentarmos o amor de Cristo nas nossas vidas. Pode o mundo se acabar, pode as circunstâncias adversas choverem intensamente na nossa vida, mas se nós tivermos esse vislumbre, se nós tivéssemos essa compreensão, se nós tivermos esse entendimento do amor de Cristo, a sua realidade na nossa vida, isso vai nos satisfazer por completo, isso vai nos satisfazer totalmente. Eu acho interessante a história de Karl Barth. Ele foi um dos grandes teólogos que nós tivemos na história da Igreja de Cristo, que talvez só perdeu para Tomás de Aquino, em termos de escritos teológicos, de muitas pesquisas, de muito aprofundamento que ele fez em relação à palavra do Senhor. Certa vez, Karl Barth, ele estava em um determinado local, e uma pessoa chegou para ele, um jovem chegou para ele e disse: professor, qual o resumo que o senhor faz de tudo que aprendeu? Qual o resumo que o senhor faz de tudo que pesquisou? Qual o resumo que você faz de tudo que você absorveu ao longo de toda a sua vida estudando teologia? E ele, de maneira bem simples, disse: Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, porque assim a palavra de Deus o diz. Essa é a verdade que nós devemos ter. Esse é o conceito que deve estar presente constantemente nas nossas vidas. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, porque a palavra de Deus assim o diz. Diz também os historiadores que certa vez Jonathan Edwards, pastor congregacional americano, estava empreendendo uma determinada viagem para poder fazer uma série de pregações em uma outra cidade. E estava ele se dirigindo para uma estalagem, para ali poder se acomodar e se preparar para as pregações. Enquanto ele cavalgava, ele foi meditando, contemplando no amor de Cristo. E diz os historiadores que ele foi tomado de tanta compreensão, de tanta sensibilidade em relação ao amor de Cristo, que ele se viu depois sentado, sem que estivesse mais sobre o cavalo. Grande foi o fato de ele ter sido tomado pelo conhecimento do amor de Cristo em relação à sua vida. Como nós precisamos disso, meus irmãos. Parar um pouco, refletir um pouco, considerar um pouco, encher o nosso coração dessa certeza, encher o nosso coração dessa verdade, para que assim nós possamos viver realmente para a glória do nosso Deus. Então, no primeiro momento, qual é a petição que Paulo faz? Para que os irmãos fossem fortalecidos espiritualmente falando. No segundo momento, qual é a oração, qual é o pedido que Paulo faz? Para que Cristo habitasse completamente na vida daqueles irmãos. No terceiro momento, qual é o pedido que Paulo faz? Que os irmãos tivessem um maior conhecimento do amor de Cristo. Mas Paulo ele não para. E ele faz a sua quarta petição, dentro dessa oração ousada que nós temos aqui diante de nós. Ou seja, Paulo ele pede por mais plenitude de Deus. Paulo ele pede por mais plenitude de Deus. Veja aí a parte final do versículo 19. A parte final do versículo 19. Ele fala, parte final do versículo 19. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que é que Paulo ora aqui? O que é que ele pede aqui em favor dos efésios? Que eles, os efésios, fossem cheios da presença de Deus, demonstrando através dos seus atributos, através das suas qualidades. Esse é o resumo da oração que Paulo faz aqui na parte final do versículo 19. Que os efésios, eles fossem cheios da presença de Deus e que manifestassem em suas vidas essas qualidades, esses atributos de Deus, essas qualidades, esses atributos do Senhor. O desejo de Paulo é que os irmãos pudessem mostrar em suas vidas aqui na terra as qualidades que nós podemos enxergar em Deus e que de certa forma Ele transferiu para nós em virtude da nossa salvação. O seu amor, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua bondade, a sua graça, enfim, infinitas qualidades, infinitos atributos. Então, o desejo que Paulo tem é que os efésios, eles fossem cada vez mais parecidos com Deus, cada vez mais se assemelhassem com o Senhor. É por isso que quando ele faz essa oração, é por isso que quando ele faz esse pedido, não nos estranha,
a exortação que mais adiante ele coloca para com aqueles irmãos de Efésios. Veja o que ele fala aí no capítulo 5, versículo 1. Como resultado, como resposta a essa oração, para que aqueles irmãos fossem tomados da plenitude de Deus, pudessem demonstrar nas suas vidas os atributos de Deus, as qualidades do Senhor, pudessem ser cada vez mais parecidos, assemelhados com o próprio Senhor. Veja o que ele exorta os irmãos um pouco mais adiante, capítulo 5, versículo 1, ele diz, olha só, sede pois o quê? Imitadores de Deus, como filhos amados. Seria a resposta a essa oração, para que aqueles efésios imitassem Deus, seguissem nas pisadas do Senhor, revelassem a sua glória, revelassem os outros atributos através das suas vidas, através dos seus comportamentos, enfim, cada vez mais deixe o testemunho de quem é Deus através das suas vidas. E aqui, meus irmãos, e aqui, meus amigos, a gente aprende uma outra verdade. Que verdade é? Que objetivo é? Que lição é? Simples. O objetivo e propósito que nós devemos ter em nossas vidas é cada vez mais nos parecer com Deus. O objetivo e propósito que nós devemos ter em nossas vidas é cada vez mais se parecer com Deus, se parecer com o Senhor. Afinal de contas, não são poucos os objetivos terrenos que nós temos na nossa vida e que, infelizmente, ocupam muito da nossa mente, ocupam muito do nosso coração. Desejamos os prazeres do mundo, desejamos a aparência com o mundo, desejamos as riquezas do mundo, e aí nós perdemos completamente a noção que nós fomos criados e recriados em Cristo Jesus para podermos refletir através das nossas vidas, para podermos refletir através das nossas condutas a pessoa do nosso Deus, nas suas qualidades e nos seus atributos. Então, nós fomos chamados, meus irmãos, nós fomos chamados, minhas irmãs, para sermos luzeiros, refletindo a glória de Deus em nossas vidas, para que de fato Deus ele venha a ser glorificado no nosso viver. Portanto, irmãs, tenhamos esse desejo, tenhamos essa vontade, tenhamos essa disposição de fazer Deus conhecido através das nossas vidas, de fazer Deus conhecido através das nossas ações, de fazer Deus conhecido através daquilo que nós somos e como nós vivemos aqui nesse mundo. Afinal de contas, irmãs, o mundo, ele nos seduz para que nós tomemos a sua forma, mas Deus nos chama para que nós possamos refletir a sua glória. Pense nisso. O mundo ele nos seduz para que nós possamos nos amoldar à sua forma. Deus ele nos chama para que nós possamos refletir a sua glória. O Deus que nos salvou, o Deus que nos regenerou, é o Deus que nos convoca, é o Deus que nos convoca para continuamente estarmos refletindo a sua glória nas nossas vidas. Qual o caminho que nós vamos escolher? De podermos seguir segundo os prazeres do mundo? De podermos ser conduzidos segundo as ideias e as concepções do mundo? Ou de podermos assumir o compromisso, de termos o propósito, de fazer da nossa vida um refletor da glória de Deus, um refletor dos atributos de Deus em relação a cada um de nós? Essa é também a oração. Esse também é o pedido, o clamor que Paulo faz em relação aos nossos irmãos lá da igreja de Éfeso. Nós estamos concluindo, irmãos e amigos, a nossa mensagem na noite de hoje. E o que foi que nós vimos hoje? Vimos a oração mais ousada que nós encontramos na palavra de Deus, ou uma das mais ousadas que nós encontramos na palavra de Deus. Essa aqui não é qualquer oração que é feita. Essa aqui não são quaisquer pedidos que são feitos, são pedidos ousados. É uma oração corajosa, é uma oração audaciosa. Por quê? Porque Paulo fez pedidos para a igreja de Éfeso que poucos de nós fazemos em nossas vidas. Quem aqui já fez esse tipo de oração para si mesmo? Talvez nós tenhamos anos de evangelho e nunca nós tivemos a coragem, nunca nós tivemos a ousadia de pedir essas coisas para as nossas vidas, de pedir essas coisas para o nosso viver, para a nossa existência aqui na terra.
Observem, irmãos, observem, irmãs, que aqui você não encontra pedidos horizontais de coisas relacionadas a esse mundo. Não, muito pelo contrário. Você encontra aqui pedidos verticais, diretos da ação de Deus na nossa vida, do seu impacto no nosso viver, da sua transformação na nossa existência aqui na terra. E é essa oração também, meus irmãos, é essa oração também, minhas irmãs, que todos nós como cristãos, nós devemos fazer e fazer em nossas vidas. Ela não está colocada aqui na palavra de maneira aleatória, ela não está colocada aqui no livro de Éfeso por acidente, não, jamais. Então, que nós possamos assumir o propósito, que nós possamos dar essa prioridade na nossa vida, de termos essa prioridade em relação à oração, mas não qualquer tipo de oração, não qualquer tipo de petição, mas nós sermos audaciosos, corajosos, ousados nas nossas orações, orando para que Deus nos fortaleça, espiritualmente falando, orando para que Cristo se faça presente completamente na nossa vida, orando para que cada vez mais conheçamos do amor de Cristo nas nossas vidas, orando para que cada vez mais nós sejamos cheios da presença de Deus, toda a plenitude dele, toda a sua plenitude nos seus atributos e nas suas qualidades. E diante disso você pode se indagar: mas pastor, isso é tão complicado, afinal de contas é quase impossível a gente poder fazer essa oração, a nossa realidade de vida é tão difícil, a gente lida com tanta fraqueza, com tanta limitação, com tanta tentação, com tanta contrariedade. Não é possível. Se você estiver tendo esse pensamento, se você estiver tendo essa compreensão, Paulo ele vai lhe dar uma resposta clara, tácita. Veja aí, versículos 20 e também o versículo número 21. Olhem só o que ele fala aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pode ou não pode ser respondida essa oração? Ele é o Deus que faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos, do que tudo quanto nós pensamos. E olha que a gente pede muito. E olha que a gente tem uma imaginação muito fértil, fertilíssima na nossa vida. E Paulo diz que Deus, ele é infinitamente capaz, ele excede na sua capacidade de fazer muito mais do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente pensa. Lembre-se um pouco da obra da criação, humanamente falando, impossível. Lembre-se um pouco da nossa regeneração, humanamente falando, impossível. Lembre-se um pouco da manutenção que Deus faz sobre toda a ordem criada, humanamente falando, também impossível. Mas Ele nos sustenta todas as coisas com seu poder. Ele não criou todas as coisas do nada através do seu poder. Ele não nos regenerou mediante o seu poder. E aí eu pergunto, Ele pode ou não responder essa oração? Pode. Basta que nós façamos essa oração. Basta que nós clamemos por esses pedidos a Deus. Assim, irmãos e irmãs, oremos, mas não façamos qualquer oração. Oremos segundo a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Ele prescreve na sua palavra. Porque o nosso Deus, porque o nosso Senhor, Ele é poderoso para responder a toda e qualquer oração, principalmente essa, que porventura nós fizermos em nossas vidas. Sigamos o exemplo de Cristo, sigamos o exemplo do nosso Salvador. Estão lembrados de Cristo? Quando estava agonizando lá no Getsemane, quando estava ali se angustiando, tendo consciência de tudo aquilo que ele iria passar, de tudo aquilo que ele iria experimentar, mas qual foi a oração do nosso Salvador? Qual foi o pedido que ele fez a Deus? Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Façamos essa oração. Não seja a oração segundo a nossa vontade, não seja a oração segundo o nosso propósito, mas seja aquela oração bíblica, prescrita, respaldada na palavra do Senhor. E pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, pode ter convicção de uma coisa, minha irmã, Deus vai responder para a glória do seu nome. Deus vai responder para a glória do seu nome. Dessa forma, meus amigos, minhas amigas, aquelas pessoas que porventura estão conosco ou que nos acompanham
ou que nos acompanharão através da internet, que ele não tem a experiência da salvação, que ele não tem a experiência do que o Senhor é bondoso. Qual é a exortação que nós fazemos para você nessa parte final da nossa meditação? Ore, meu amigo, ore, minha amiga, peça perdão pelos seus pecados, peça perdão a Deus pelas suas transgressões, ore nesse sentido. Deus vai ouvir, Deus vai escutar as suas orações. Clame, peça a Deus, para que Ele possa abrir o seu coração, abrir o seu entendimento e fazer com que a sua palavra penetre no mais profundo, no mais íntimo do seu ser. Suplique ao Senhor, para que mediante o seu Espírito Ele possa lhe transformar completamente, e você ser uma nova criatura em Cristo Jesus, vivendo e vivendo para a sua glória. Essa é a oração que Deus quer que você faça. Esse é o pedido que Deus lhe exorta a fazer. Perdão pelos seus pecados, para que a palavra penetre no seu coração, para que Deus lhe transforme. Faça esses pedidos, clame a Deus nesse sentido, e você vai ver que o resultado imediato, pela graça de Deus, conforme a vontade do Senhor para a sua glória, é que você vai ser salvo em Cristo Jesus. E aí não vai ter coisa melhor na sua vida, não vai ter coisa melhor na sua existência. E a partir desse instante você vai orar cada vez mais segundo a vontade do Senhor, pedindo por essas coisas que nós vimos aqui na noite de hoje. Tanto fortalecimento espiritual, como a presença dominante de Cristo na sua vida, como o maior conhecimento do amor de Cristo em relação a você, e também para que você possa ser tomado de toda a presença, de toda a plenitude de Deus. Esse é o nosso desejo, meus irmãos. Esse é o nosso desejo, meus amigos, para todos nós. E que nós possamos ter essa prioridade espiritual. Fazer desse ano de 2021 um ano diferente, um ano de oração. Não qualquer tipo de oração, mas de orações ousadas, como nós temos aqui na palavra do Senhor, em Efésios 3, para que cada vez mais possamos viver em santidade, para que cada vez mais possamos ter a presença de Deus, para que cada vez mais nós possamos firmar os nossos passos até a consumação da nossa salvação. Que Deus nos abençoe e que Ele seja com cada um de nós através do ensino da sua palavra. Amém.